Graça e paz, meus irmãos. Boa tarde. Sejam bem-vindos a mais um Vem Pro Cenáculo. Todos os dias nós estamos aqui, nesse horário, pelo canal do YouTube, para trazer uma palavra que o Senhor tem nos direcionado. Alegre eu estou de estar aqui nesse momento com você. Quero te pedir algumas coisas, você me permite? Primeiro que você compartilhe o link dessa transmissão, desse momento, com alguém. Um amigo, um familiar, um querido seu, para que ele possa receber essa palavra também. A outra coisa é que se você tem um pedido de oração, coloque aí nos comentários, para que possamos orar juntos a respeito do seu pedido, em favor do seu pedido, de você, da sua família. Tá certo? Você que está acompanhando nas redes sociais, pode colocar o seu pedido que nós vamos colocar no nosso caderno de oração, no grupo de oração 24 horas e vamos estar orando juntos em nome de Jesus. Mais uma vez, seja bem-vindo a esse momento. Uma palavra para fortalecer o seu coração, a sua vida espiritual, a sua caminhada. Vamos junto nessa. Amém? E eu quero dizer para você que Deus tem promessas. Deus tem promessas para você, Deus tem promessas para mim, Deus tem promessa para o povo dele. E quando ele diz, aquilo que ele prometeu, ele é fiel para cumprir. Você acredita nisso? Você pode dar um glória a Deus por isso? Queridos, existem várias passagens onde Deus declara a promessa, fala para o seu povo o que iria acontecer. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então, já coloque isso no seu coração, na sua mente. Deus tem uma promessa para você. Você que faz parte do povo de Deus tem uma promessa para você. Amém? E para fortalecer isso que eu estou dizendo agora, né, essa promessa ela inclui bênçãos, ela inclui vitórias, mas ela também tem desafios. Né? Muitas vezes nós queremos a boa parte, que é só receber a promessa, receber, ganhar, mas na hora do desafio a gente acaba fraquejando, dizendo, talvez não seja para mim isso não, por quê? Acaba se tornando mais desafiador, mais difícil talvez, porque você tem que enfrentar algumas coisas. Vamos ler um texto que está no livro de Josué. É o texto base para nós hoje, é a base que nós vamos estar aqui trazendo algumas reflexões sobre essas promessas, tá? No livro de Josué, no capítulo 17, verso 12, diz assim: Mas os manassitas não conseguiram expulsar os habitantes dessas cidades, pois os cananeus estavam decididos a viver naquela região. O que acontece aqui, queridos? Nós já falamos que Deus tem uma promessa para o povo e aqui tinha uma promessa de divisão das terras para aquele povo, para as 12 tribos. Né? E a tribo de Manassés, a herança deles tinha ficado com uma parte da terra. Porém, nessa terra havia alguns habitantes ali. As pessoas moravam ali, mas Deus deu essa terra para eles. Deu uma grande parte dessa terra para a tribo de Manassés. Ou seja, eles já tinham um lugar onde viver, onde estabelecer a família, toda ali a tribo, o clã de Manassés, mas eles encontraram o desafio de tomar posse dessa terra prometida, desse lar da onde eles tinham que se estabelecer. E aí, nesse processo, né, Deus faz com que eles passem por desafio de ter que expulsar, de tomar posse da terra, mas tendo que batalhar ali por algo. Não é? Olha só, o inimigo ele disse ali, eu não vou sair daqui. E aí a tribo de Manassés falou, então o que nós vamos fazer? E foram reclamar para Josué. Foram lá, buscaram, eu convido você a ler o texto depois, o capítulo 17, 18 e 19, fala sobre essa divisão de terras, né, do povo, das tribos. Ou seja, eles já tinham ganhado algo. Já tinha sido tomado posse ali do início da promessa. A terra está aqui, é de vocês, tomem posse. Ah, não, mas tem inimigos.
E eles foram reclamar com Josué. Josué fala para eles, vai lá, suba a montanha, pode subir a montanha, sobe a montanha, vai lá desmatar, vai lá tirar do caminho, né, o que impede vocês de se estabelecerem. Nessa parte mais baixa aqui, eles estão aqui, mas continue fazendo aquilo que Deus prometeu para vocês, tome posse daquilo. Mas falou, não, tem muito trabalho a fazer, tem que desmatar, vai lá e tome posse daquilo. E aí, diante desse contexto, eu quero dizer para você, para de só reclamar. Tome posse da promessa de Deus. Deus te deu algo, Deus te chamou para algo. Deus te dá estratégia, Deus te dá força, Deus te dá sabedoria, é claro, desde que você peça a Ele. Se você tem falta de sabedoria, peça a Deus que dá liberalmente, para que você possa caminhar e avançar e tomar posse daquilo que Deus te deu. Amém? Algumas coisas, elas precisam ser tomadas à força. A Bíblia diz que o céu é tomado por violência, por força. Por quê, queridos? O que Deus fez, nos deu a promessa, nos deu a condição, nos deu vida, nos deu saúde. Aquilo que eu tenho que fazer, como nosso pastor disse em algumas ministrações no domingo atrás, aquilo que eu tenho que fazer, que está ao meu alcance de fazer, Deus não vai fazer. Deus já fez o que Ele tinha que fazer. Ele deu o seu único filho por mim e por você, para que morresse na cruz, porque através disso nós tivéssemos vida abundante. E vida abundante também engloba tomar posse da promessa, se esforçar por algo, ir atrás. E é isso que essa mensagem de hoje traz. Deus tem uma promessa sobre a sua vida, para você e para aqueles que estão ao seu redor. Mas você precisa fazer algo. Você precisa tomar posse, você precisa enfrentar os desafios, você precisa ir atrás. Eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 6. Vamos lá para Efésios capítulo 6. No versículo 11 e 12. Efésios capítulo 6, verso 11. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Queridos, nós precisamos estar vigilantes quanto ao que Deus prometeu e quanto ao que eu tenho que fazer. O que cabe a mim fazer, eu preciso fazer. Mas também eu preciso estar preparado. Eu não sei como fazer. Peça direção ao Senhor para que Ele possa te direcionar de como agir, como caminhar. Porque, queridos, nós temos algo a fazer, algo para conquistar. A salvação nos está proposta. Houve uma proposta de salvação que está em Cristo Jesus. Se eu confessei Jesus como Senhor da minha vida, creio nisso, eu preciso me esforçar dia a dia, tomar posse disso dia a dia, mesmo que as circunstâncias digam o contrário, mesmo que os inimigos se levantem, mesmo que eles não queiram sair da terra prometida, eles vão sair, porque há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua vida, querido. Fica firme nessa promessa. Faça o que você tem que fazer. E aí, dentro dessa palavra de faça o que você tem que fazer, pratique como que eu posso colocar? As obras, talvez, vamos colocar como obra, a gente está falando de obra, né? Mas vamos colocar aqui como obras, né? A oração, a adoração, o jejum, a leitura e meditação na palavra,
Só assim você vai conhecer mais profundamente qual é a direção do Senhor para a vida daqueles que Ele amou e ama até hoje, e você é um deles. Eu sou também. Vamos louvar ao Senhor por causa disso. Amém? A promessa, ela é certa. A promessa é certa, já está declarada, definida. Mas ela exige uma ação minha, uma ação sua. Queridos, de repente você já parou para pensar que tem coisas na sua vida. Eu já pensei, eu já refleti sobre isso muitas vezes me incomoda. Porque tem uma promessa, tem algo que você sabe que ali no fundo uma certeza daquilo que realmente Deus já te direcionou, mas falta uma ação sua. Falta algo que você precisa fazer para que realmente isso seja estabelecido de uma vez por todas e você avance para o próximo nível, você dê o próximo passo. E eu quero caminhar agora para o final dizendo, mais uma vez, aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer por você. Tome posse de todas as coisas que Deus já te deu. Amém, queridos? Ele é fiel nas suas promessas. Ele é fiel em todos os lugares que você colocar a planta dos seus pés. Deus diz que dará a vocês. Isso foi uma promessa. Está escrito isso. O ato de você pisar, de você pegar, ele simboliza uma ativa ousadia. Você agiu de forma ousada, crendo na promessa, aquilo se torna uma realidade. Tem uma passagem no livro de Romanos que chama Romanos capítulo 4, no finalzinho do verso 17, dizendo, e ele fala ali de Abraão, e ele fala, chama as coisas que não existem como se já existissem. Mais uma vez, fica firme, toma posse daquilo que Deus já te deu. Ainda não tem clareza? Busca essa clareza espiritual no Senhor, mas fica firme nele, né? Não seja como o povo foi negligente, né? A gente vê as passagens aqui, tanto lá, né, esse povo aqui, da tribo de Manassés, criticando ali, falando com Josué a respeito dessa questão. Tem ali os inimigos, tal. Foi a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Quando Moisés envia os 12 espias para espiar a terra, aí pediu o relatório na volta deles. Apenas 2 disseram, não, o Senhor está conosco, essa é a promessa do Senhor, vamos tomar posse. Mas os outros 10 disseram, a terra é verdade, tem mana leite, mana mel, mas lá tem gigantes, eles não vão sair de lá sem lutar. Mas Josué e Caleb ficaram firmes e creram na promessa. Foram os 2 únicos que entraram na terra, herdaram a terra, né? Então eu digo para você, pode haver gigantes, pode ter desafios, pode ter barreiras. Fica firme. O Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Toma posse disso e faça o que você tem que fazer. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, meu Pai, porque o Senhor é um Deus misericordioso. Tu és um Deus, Tu és Deus e não é homem para que minta. Se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. Eu peço que o Senhor esteja, Pai, nos dando clareza. Dê clareza a mim, dê clareza aos meus irmãos que ouvem essa mensagem, essa oração nesse momento, Senhor Deus. Também dê força, Pai, para que possamos obedecer a Tua palavra. Nos dê coragem, Pai, para cumprir tudo aquilo que o Senhor tem nos pedido, nos mandado, Senhor Deus. Nos dê clareza, visão, Pai, ampliada para entender qual é o chamado, a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas e aquilo que nós temos que fazer aqui, Senhor Deus. Nos dê clareza da ação que temos que tomar todos os dias, Pai, para que o Teu nome não seja envergonhado. Nos dê clareza e força, Pai, para continuar, Pai, olhando firme para o alvo, Senhor Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, peço que o Senhor continue, Pai, através do Teu Santo Espírito, nos dando direção, Pai, nos ensinando, nos dando estratégia, sabedoria, Pai, discernimento, entendimento, Senhor, porque eu sei que todas essas coisas vêm do Senhor. Eu peço que o Senhor esteja abençoando os meus irmãos que ouvem essa mensagem nesse momento também, Senhor Deus, com clareza,
com visão ampliada, uma visão espiritual, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.